Fala comigo, trem! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje o vídeo é especial. 5 livros bíblicos que eu quero ler ainda este ano de 2026. Sem mais enrolação, Matheus Siqueira tá no ar. Matheus Siqueira Vlogs, vou compartilhar minhas aventuras, cada passo vou mostrar. Chapa nos vlogs. O quinto livro, o livro de Reis, tanto o primeiro quanto o segundo a Reis. Porque o livro de Reis fala tudo sobre as guerras dos reis, sobre a revelação de Davi se tornar o rei. Igual a gente assiste nos filmes, tá no livro de Reis. Então o quinto livro bíblico que eu quero assistir é a Primeira Reis e a Segunda Reis. Vamos para o quarto livro. Quarto livro, o livro de Isaías. Por que Isaías? Eu gosto muito do profeta Isaías porque ele é um profeta messiânico. Ele falou toda a jornada de Jesus, toda a jornada de Messias. E é um profeta que eu me identifico, porque além da idade que o profeta Isaías tinha, ele falava: Senhor, eis-me aqui. Ele se posicionou diante de Deus, mesmo sabendo que ele não sabia como falar com as pessoas, mas ele pediu para ser usado por Deus. Então, para mim, o quarto livro que eu quero ler ainda esse ano é Isaías. O terceiro livro é o livro de Atos dos Apóstolos, porque fala sobre... Eu agora, nesse momento, estou lendo o livro de João, e está sendo um livro fantástico, porque eu estou gostando muito da aproximação de João, que foi o discípulo mais próximo assim, de Jesus, e que soube expressar bastante o amor de Jesus por nós aqui na Terra. Então, assim que eu terminar o livro de João, acredito eu que eu vou ler o livro de Atos dos Apóstolos, que mostra todos os apóstolos começando a evangelizar e crescer a igreja de Cristo. Porque a igreja não é o templo em si, mas a igreja de Cristo é nós, como a gente está se posicionando dentro de nós, o templo de Cristo. Esse aqui é o altar de Cristo. Primeiramente, o altar de Cristo está em nós, a primeira igreja. E a segunda igreja é os templos, é as casas de oração a qual nós congregamos, e como a gente se comporta dentro da casa do Pai. E isso tem lá também no livro de João, quando Jesus chega com o chicote e vê como que eles se transformaram a casa de oração de Deus. Se transformaram a casa de oração, o templo que Salomão construiu, os fiéis estavam transformando a casa de oração que foi construída para adorar a Deus, estava sendo usada como comércio. Então Jesus fica tão triste com aquilo, porque ele só escuta burburo, comércio, quanto que tá esse peixe aí, quanto que tá esse coelho, quanto tá esse pombo, e não vê nenhum glória a Deus, nenhum glória. Eis que Jesus já tira o chicote, quebra tudo e fala: liberta, liberta. Ele começa a libertar os animais, porque estava chegando a Páscoa, e naquele momento eles ainda seguiam o Antigo Testamento, na qual eles iam sacrificar os animais. Só que tudo mudou com a vinda de Jesus. Então é um livro muito forte. Então Atos dos Apóstolos é o próximo livro desse ano que eu quero ler, terceiro livro.
second book, segundo livro que eu quero ler, é o livro de Êxodo, porque o livro de Êxodo, eu desde criança sempre gostei da história de Moisés, principalmente naquele filme, O Príncipe do Egito. Assisti muito na sessão da tarde e eu aprendi muito com aquele filme, naquele desenho, e também escutava muito na igreja quando eu congregava desde criança lá na Congregação Cristã no Brasil, e falava muito a história de Moisés, sobre a abertura do Mar Vermelho, sobre ele ter se separado da mãe biológica dele, e a mãe que adotou ele, que era egípcia, cuidou dele até ele se tornar adulto. É uma história fantástica. O livro de Êxodo fala sobre a história de Moisés, sobre as pragas do Egito, sobre o povo do Egito ter passado fome, a queda de Faraó. Então o livro de Êxodo é um livro fantástico para quem gosta de tanto de guerra quanto de ficção, essas coisas bem místicas mesmo. O livro de Êxodo é um livro excelente e é o segundo livro que eu quero ler ainda esse ano, de 2026. O primeiro livro. Antes de terminar o primeiro livro, eu já peço para vocês deixarem o like. Deixa o like nesse vídeo, comenta, se inscreva no canal e fala o livro que você está lendo esse ano de 2026. Vamos se aproximar mais de Deus, porque como falou hoje, hoje a gente estava no culto da família. O livro que foi dito hoje na palavra foi 1 Reis, capítulo 18, verso 43, sobre a vinda da chuva. Tudo que vem do céu é bênção. Então vamos se aproximar de Deus enquanto ainda é tempo. Ainda há tempo de se aproximar de Deus. E esse é o livro na qual eu vou falar agora, que é um dos livros e um dos profetas que eu mais identifico também por ser poético, por ter sabedoria. Salomão, o livro de Eclesiastes, é um dos livros que eu quero encerrar aqui nesse vídeo. Eu já li algumas passagens de Eclesiastes. Eu estou terminando de ler o livro de Provérbios, mas o livro de Eclesiastes parece que vai ser o livro que eu vou mais aprofundar e vai ser o livro que eu vou mais pregar em minhas redes sociais. Eclesiastes. Eu não vou querer falar sobre riqueza, mas vou querer falar sobre o temor a Deus, as coisas da forma que Deus fez, a onda do mar, tudo movimentando ao tempo de Deus, tudo isso que acontece durante todo esse momento. A partir do momento que eu estou falar, a partir do momento que eu estou enxergar, é Deus que está trabalhando, é Deus que está me usando e está usando você também para estar assistindo esse vídeo. Assim como o vento se assopra, é assim que a gente tem que esperar. A gente não precisa correr atrás de riqueza do mundo, mas sim riqueza espiritual, porque como o Eclesiastes fala, você trabalha, é você correr contra o vento. Você não precisa correr contra o vento. Olha aqui, ó, eu estou parado e o vento está vindo até mim. Assim são as bênçãos de Deus, assim são as bênçãos do céu. Deus manda, só você se posicionar, posicione diante de Deus e tudo será acrescentado. O livro de Mateus fala isso: buscai primeiro o reino dos céus, e as demais coisas serão acrescentadas. Foi o primeiro livro que eu li da Bíblia, foi o livro de Mateus, e ainda leva meu nome. É o primeiro livro do Novo Testamento. É isso, esse foi o vídeo de hoje. Recomendo vocês acompanhar os outros vídeos, mas compartilhe com os amigos esse vídeo, deixa o like, comentário e vamos junto vencer essa fé junto a Deus. Tudo pertence a Deus. Não há nada que se passe diante do tempo de Deus. Esse foi o vídeo de hoje. Compartilhe com os amigos, familiares e inimigos também. Todos são bem-vindos. Até o próximo vídeo, hein? Livros Bíblicos!